agradecer todo mundo, viu, pelos parabéns, agradecer as homenagens, muito obrigada. Eu sou muito de vocês todos, tá? Por dividir aqui um pouco do que a gente faz, né, no nosso dia a dia, um pouco do que a gente aprende, dividir o estresse, né? Como diz a Juliana, eu que não queria ela sendo estressada, né? Acaba que quer dividir os prejuízos, né? Distribuir os prejuízos, abestalhado que aparece nas nossas vidas, os consultores que vêm para querer tirar o lugar dos contadores aí, né? A gente tem que ensinar esse povo que não é bem assim, mas a gente, infelizmente, acaba aprendendo com eles, né? A ser melhor, né? E na verdade, né? A gente querer aprender mais, saber mais, né? Estar preparado para poder ter as respostas sempre certas e estar segura para quando vem esse povo que acha que sabe das coisas, a gente saber mais, né? E tá sempre preparado, né? E a gente está aqui mesmo, gente, para compartilhar com vocês, assim, tenho um orgulho de compartilhar quando vocês perguntam, quando vocês me consultam. A gente não, assim, eu queria dizer para vocês, assim, que a gente não acha ruim quando um aluno liga, pergunta, quer saber de alguma coisa, muito pelo contrário, né? Na verdade, a gente se sente lisonjeada da confiança de vocês, né? De perguntarem, de se aproximar. Eventualmente, se a gente não responde, é porque a gente não está podendo naquele momento, mas eu me sinto, né, na verdade, uma pessoa de confiança de vocês, né? Eu acho que hoje em dia, mais do que nunca, né, no mundo que a gente não conhece as pessoas, que a gente não sabe em quem confiar, que as pessoas não são transparentes, né? Que é um mundo virtual, né? A gente tá lá naquele Instagram, nesse Facebook, nessas coisas, a gente tá com uma distância, né? Mas assim, quem me conhece, não sei se todos aqui, mas acho que tem pessoas aqui que já foram meus alunos de estar perto de mim, de verdade, né? De me ver pessoalmente na sala de aula e tudo, e eu sou muito transparente, assim, a minha cara não nega o que eu sou. Se eu tô com raiva, todo mundo sabe que eu tô com raiva, se eu tô triste, todo mundo sabe que eu tô triste, né? Eu sou muitíssimo transparente, se eu tô com cara feia, todo mundo sabe a minha cara, que eu tô abusada, né? E assim, eu sou assim, né? Mas eu sou boa, né? Eu não sou má pessoa, não, entendeu? Eu só sou verdadeira, né? E assim, às vezes ser verdadeira parece que não é bom, né? Mas eu sou isso aqui, entendeu? E a gente deve ser verdadeiro, né? Assim, deve ser a gente, né? E o que eu quero dizer com isso é que num mundo que está muito virtual, né? Eu quero que a gente volte às nossas aulas, né? Que a gente possa estar junto, para estar aprendendo junto, para estar. Assim, eu cutuco as pessoas na sala de aula, eu falo o que eu penso na sala de aula, como eu falo aqui com vocês, quando eu compartilho com vocês algo que acontece no meu dia a dia. Eu sou assim, né? E eu quero ser assim sempre, né? Eu quero dividir com vocês o conhecimento que eu tenho, o que acontece, o que eu estudo, né? E tudo. Tenho prazer disso. É, quero sempre estar próximo. Quem me buscar, eu vou dividir o que eu tenho, né? É isso que eu quero dizer para vocês. Eu não me furto a dividir, a não compartilhar. Não vou dizer isso aqui para a pessoa, não, porque ela vai roubar meu cliente, ela vai roubar. Gente, ninguém rouba nada de ninguém. Pode ter certeza. Quanto mais a gente compartilha, quanto mais a gente multiplica, quanto mais a gente dá, só volta para a gente. Isso eu digo por experiência própria, sabe? Assim, sempre que eu dei, sempre que eu dividi, só multiplica na minha vida. Não tem nada. Assim, é claro que a gente perde alguma coisa na vida da gente, né? Obviamente. Mas, assim, não nesse sentido, sabe? Se a gente é a gente, se a gente se doa, é porque talvez aquilo não era para ser nosso, mas se a gente compartilhar, sempre tudo se multiplica na nossa vida. Não tenha medo
de não compartilhar, porque não vai voltar, porque a pessoa vai, porque, sabe? Não se preocupem que, em termos de conhecimento, em termos de dinheiro, né, essas coisas, se a gente quer muito ganhar dinheiro, não sei o quê, é muito assim, mercenário. Eu já vi gente assim, a pessoa pode até ganhar muito dinheiro e tudo, mas o mundo, ó, ele não é quadrado, sabe? Ele é muito redondo. Quem rouba dos outros, quem toma dos outros, quem oportuniza, pode ter certeza que, ó, você pode estar até aqui em cima, ó, mas a volta, ela faz assim, né? Então, se for intencional, negativo, só volta negativo para você, entendeu? Não se preocupem. Eu acho que se a gente sabe, a gente tem que realmente dar. Então, quem quiser me perguntar, tu dá, a consultoria que tu dá para os teus clientes, tu faz no NAF lá, o Felipe sabe, né? Assim, a gente atende, por exemplo, eu passei até um negocinho que a gente mandou para uma pessoa, é mais ou menos da mesma forma que eu atendo meus clientes. Ah, beleza, mas o cara vai me pagar e ele não vai me pagar estando lá no NAF? Beleza, mas assim, gente, não é por isso. Se aquele cara precisar contratar um contador, né? O contador é um trabalho de confiança. Se ele achar que deve me contratar, tem gente que não quer pagar um contador disso, né? Que tem pena. Se a gente fizer um trabalho também penoso, né? Vai ser pior ainda, porque ele não vai contratar nunca, né? Então, se a gente não mostrar que tem valor, que deve pagar, que tem um trabalho a ser feito, né, desempenhado, se a gente não valorizar aquilo, né, fazendo uma apresentação bacana, escrevendo o que tem para fazer, enumerando o que tem que ser feito, o cara não vai dar valor àquilo nunca, entendeu? É claro que lá no escritório talvez eu bote uma florzinha maior e tal, né? Mas a gente faz sim o mesmo trabalho que não é pago lá no NAF, querendo mostrar que tem um trabalho a ser feito, entendeu? Porque eu acho que é o meu papel também valorizar a minha profissão, explicar que a gente tem valor, né? Aquele trabalho é para ser pago, sim. Por exemplo, do mesmo jeito que eu atendo os meus clientes, eu atendo o pessoal que está lá no NAF, que é do EGES, né? Foram uns alunos também perguntar como é que eu abro. Aí eles perguntaram assim, professora, no escritório virtual, a gente viu lá e eles cobram bem baratinho. A senhora acha que é bom ou que é ruim? Eu disse, amor, a verdade é que assim, eu nem posso lhe dizer que você procure eles, que é bom ou que é ruim, porque eu não sei, eu nunca abri por esse escritório, eu nunca procurei eles, eu nunca soube de ninguém que procurou, que foi atendido bem ou ruim. Então, eu não sei, mas eu sei que tem todas essas dificuldades que eu lhe falei para abrir um escritório, para abrir uma empresa. Então, você escolhe se você quer arriscar abrir por um virtual que vai só lhe atender ali num chat, você vai por eles, porque você não pode pagar. E se você achar que precisa de alguém que lhe oriente, você procura um profissional que vai cobrar um pouco mais caro, mas que você vai poder perguntar e ele vai lhe responder. Ou então ele vai simplesmente fazer o que você está pedindo. E aí eu expliquei para ele que tinha uma série de considerações que ele deveria considerar, né? E não me diminuiu em momento algum ter que explicar aquilo dali para ele, como profissional, que eu poderia estar sendo remunerada para explicar aquilo dali, e não estava ganhando nada. Mas eu posso ter colocado na cabeça dele que eram dois engenheiros, né, estudantes de engenharia que queriam abrir um negócio, que o papel do profissional de contabilidade tem o valor. Então, eu acho que a gente, como profissional, não é só ganhar dinheiro, né? E assim, no meu caso, né, eu também sou uma professora. Então, eu entendo que, mesmo eu sendo contadora, eu tenho um papel de ensinar, né? Isso faz parte de mim como ser humano. Então, esse legado eu vou levar, né, para onde eu for, apesar de eu me sustentar da minha profissão como contadora. Então, eu acho que compartilhar faz parte da minha vida, né? E eu tenho certeza que tem um Deus muito maior, que apesar de eu não estar ganhando propriamente com aquilo, ele provê, né, que a gente recupere aquilo ali em outro momento, entendeu? E ele me ajuda, né?
E aí eu espero que ele também ajude a gente a poder estar junto, né? Para a gente poder compartilhar momentos juntos, verdadeiros, né? Que passe essa pandemia, que a gente passe por isso para deixar de ser esse negócio virtual e real, né? Que parece que a gente não está numa realidade tão verdadeira, né? Porque abraçar, tocar, olhar no olho faz parte também da minha profissão, né? De ser professora, de estar junto, né? E eu sinto muita falta disso. E nesse dia, né, o que eu mais sinto falta é de não estar junto com vocês, né, e poder abraçar, né? O carinho foi à distância, né? E isso eu sinto falta. Pode ter certeza, gente. É o maior desafio desse ano de dar aula, né? Foi esse, de ter dado aula só à distância. Ah, mulher, não chora não, senão eu vou chorar. Eu já chorei tanto hoje. Mas é porque é muito difícil para a gente tentar dar aula longe, sabe, gente? É um desafio muito grande, porque a gente não vê vocês, a gente não sabe o que vocês estão fazendo do outro lado, a gente não sabe como fazendo, né? E é difícil a gente tentar levar isso aqui muito longe, né? Tudo novo. Eu só queria que vocês entendessem isso, que para a gente também é duro, né? Mas a gente está conseguindo, né? E ano que vem, se Deus quiser, vai ser diferente, né? E a gente vai conseguir estar melhor, né? Porque eu acredito que toda dificuldade tem que vir para a gente ficar e ser pessoas melhores, né? Com certeza. Tá passando. Tem que passar assim para todo mundo, né? Tem que passar para todo mundo. Porque não é fácil, né? A gente fica com medo que aumente os casos, né? E tudo. E aí causa insegurança geral, mas vai passar sim, né? A gente vai conseguir esperar isso, sim. A gente só quer assim, a gente quer que vocês se formem, que dê tudo certo para todo mundo. Vai dar certo. Beijo. E agora vamos para o orçamento, né? Que senão a gente vai ficar chorando aqui e tudo mais e não vai dar certo. E aí, o que é o orçamento, pessoal? O que é o orçamento? O orçamento começa aonde? O que vocês acham? Eu compartilhei a apresentação, que eu já nem sei mais. Compartilhei. Já me perdi aqui, mas eu compartilhei. O que vocês acham que é o orçamento? O orçamento começa aonde, hein, pessoal? No projeto. Eu acho que começa dentro de casa, né, Luciane? Dentro de casa, no nosso dia a dia. O que vocês acham, né, não? Mas assim, ó, é mais básico que eu quero dizer, ó. O orçamento, ele começa dentro de casa no sentido assim, o meu salário, eu só posso gastar dentro daquele salário. Eu não posso gastar mais do que isso, senão eu vou ficar devendo. Então, assim, o orçamento é baseado no meu ganho, né? Então, tem que estar dentro das contas pessoais, exatamente, Francialdo. A gente tem que se basear em quanto se ganha, e aí eu vou ter que fazer um pensamento de quanto eu posso gastar dentro do quanto eu ganho. Então, eu posso até querer morar de frente para o mar, né? Mas talvez eu só possa morar de frente para o mar lá na Barra do Ceará, não na beira-mar, né? Porque vai ter que ser dentro do meu orçamento, né? Ou então eu posso morar de frente para o mar em alguma praia distante, mas não na beira-mar. Porque tudo depende da referência, né? Morar de frente para o mar a gente pode até querer, né? Mas conseguir é outra história. Vai depender do referencial. Aí eu vou ter que encaixar meu orçamento para o que eu quero, né?
Então, o orçamento começa primeiro, né, para a gente saber o que a gente tem de entrada, né? Assim, com o que eu gasto, o que eu posso gastar e o que tem de entrada. São as entradas e saídas, né? Eu preciso ponderar esses dois pontos, né? O que entra e o que sai. Porque eu não posso ter um orçamento negativo, né? Assim, eu não consegui pagar os gastos que eu tenho, né? Vamos ver esse conceito. Aparece aqui algum conceito. Ó, o conceito de orçamento que aparece aí, vamos ver o que ele traz para a gente como conceito, para a gente poder colocar aqui dentro do que a gente está pensando. Segundo o dicionário de Michaels, né, orçamento é a ação ou efeito de orçar. Cálculo dos gastos com a realização de qualquer obra ou empresa. Cálculo prévio da receita e despesa, ó, ele sempre está olhando para o que entra, né, para o que a gente ganha e para o que a gente vai gastar. Porque, gente, o que a gente ganha, a gente também gasta para ganhar. Para eu ir para o trabalho, eu vou gastar com transporte, eu vou gastar com alimentação, eu vou ter que me vestir para ir trabalhar. Não, professora, mas eu já tenho roupa. Sim, meu amor, mas a roupa ela gasta, você usa, vai rasgar uma calça, vai usar o sapato. Você não vai, você até usa por 3 meses, 4, 5 meses um sapato, mas uma hora vai gastar e você vai ter que comprar outro, né? Então eu também gasto para ganhar. Eu não só ganho e consigo poupar. Eu posso passar 6 meses sem comprar uma roupa e um sapato. Às vezes a gente até acumulou tanto, né? Poderia. Tem gente que pode passar um ano sem comprar roupa nenhuma. Um ano sem comprar sapato nenhum, porque tem tanto sapato e roupa que nem precisaria comprar, né, meninas? Tem menino que é super vaidoso também, que tem sapato e roupa, que pode passar mais de ano sem comprar, não é verdade? Ah, professora, mas não vai estar na moda. Mas pode comprar, passar assim um bom tempo sem comprar, né? Como diz aqui uma amiga minha, sem comentários. Ó, um plano administrativo que abrange todas as fases, tem um estoque, exatamente. Um plano administrativo que abrange todas as fases das operações para um período futuro definido. É a expressão formal das políticas, planos, objetivos e metas estabelecidas pela administração para a empresa como um todo. Quando isso aí a gente está falando assim, pessoalmente, né? Se a gente quer economizar, até porque a gente às vezes tem uma quer trocar um carro, então eu tenho que realmente não gastar para eu poder trocar um carro, para eu poder comprar uma casa, eu quero reformar minha casa, eu quero trocar os móveis, né? Que é uma coisa pontual, você não troca de móvel todo ano. Os móveis da sua casa duram um bom tempo, né? Então, essas coisas você leva mais tempo para você fazer, né? Então, acaba que você consegue, né, manter isso por mais tempo, né? Então, a gente acaba que são coisas pontuais. Você economiza para pontualmente fazer um investimento, né? Vamos dizer assim. Quando a gente fala da empresa, né, a gente vai economizar porque ela tem também pontos de investimento. Se eu quero aumentar uma linha de produção, comprar maquinário para produzir mais e tudo, isso aí é investimento. Mas quando a gente fala de situações, né, que é do dia a dia, vamos dizer, a produção em si, os funcionários que você tem que pagar, os gastos com a administração, o consumo, a manutenção do dia a dia. Então, isso daí tem que ficar enxuto pro período, né? Quanto é que é o mínimo de gente que eu posso ter para fazer a operação funcionar? O mínimo de gente que a gente pode ter para aquela operação funcionar otimizadamente, sem atrapalhar nada, sem deixar nada passar, sem deixar com que as coisas fiquem, vamos dizer assim, atrasem, né? Eu deixo de entregar alguma coisa, eu tenho problema com entrega, eu tenho problema com produção.
eu tenho que ter uma produção ótima. É isso que eu quero. Eu quero ter eficiência, na verdade, né? Eu quero aumentar até a minha produção para eu vender mais. Eu quero entregar mais rápido para eu ter assim, otimizar esse ponto, né? Para que a gente chegue mais longe, né? E aí a gente tem realmente que ter diferenciais sem aumentar as minhas despesas, os custos do meu produto, para que eu tenha um diferencial, né, competitivo, né, tendo um melhor resultado, que aí é que vai me dar gás na empresa, né, para poder a gente fazer algo diferente, né, e ter um resultado diferente, certo? É para isso que a gente faz o orçamento, para a gente poder ir observando essas movimentações e tomando as decisões mais acertadas, alinhadas, e comparando os números, entendeu? Porque o orçamento é o que a gente planejou. E o que é que está se realizando? Eu estou conseguindo cumprir aquilo que eu planejei? Ou está muito fora? Eu planejei errado? O que, que eu estou errando aqui? Que foi que fugiu do meu controle? Né? E qual é a terceira terceiro aqui conceito, né? Plano de ação detalhado, desenvolvido e distribuído como guia para as operações e como uma base parcial para a subsequente avaliação de desempenho. Pronto, é isso que eu estou dizendo. Eu vou pegar o que eu planejei e fazer a comparação, para eu saber se eu planejei certo, se eu planejei errado, avaliar aquilo que a gente estabeleceu de critério, saber o que está dentro ou fora, né? Então, esse tipo de situação, a gente precisa ter dentro de casa, para a gente estar certo do que realmente está sendo avaliado, né? Certo do que está sendo trabalhado, né? E se está no caminho certo da empresa, o que precisa ser melhorado dentro da empresa? Então, o orçamento veio como um medidor de desempenho interno, né? Um balizador dentro da empresa. E isso é muito importante, né? Isso faz a diferença dentro da empresa. Então, esse tipo de medida de desempenho veio muito assertivamente, pessoal. Quando eu comecei a trabalhar no M Dias, foi em 2006, quer dizer, 2006, nós estamos em 2020, né? 14 anos atrás. Não, eu comecei a trabalhar no M Dias, não, eu saí em 2006, eu comecei a trabalhar no M Dias, na verdade, em 98. Vale, meu Deus, 98 faz 22 anos. Eu mesmo não sei quando é que eu comecei a trabalhar. É velha mesmo. 22 anos, ah? Nem eu me tocava, que era tanto tempo. Não, peraí, deixa eu pensar aqui. 2002 que eu comecei a trabalhar na M Dias, foi. Eu tinha 22 anos. Ou seja, faz 18 anos, né? 18 anos atrás. Eles não tinham nem começado, eles estavam começando a implementar o orçamento. Bem novinha, era bem novinha mesmo que eu era. Agora eu sou bem velhinha. Então, assim, eles estavam começando a implementar o orçamento. Hoje, o orçamento, por exemplo, agora em outubro, eles já estão trabalhando o planejamento deles para 2021. Eu ainda tenho amigos que trabalham lá, amigos, quer dizer, eu tenho amigos de 20 anos que são meus amigos há 20 anos que não trabalham lá. E eles estão nesse processo de implementar o orçamento, né? Então, eles estão na fase do planejamento, estabelecendo as metas, estabelecendo os pontos de venda, estabelecendo quais são as medidas, né? E tal. Então, eles estão nesse pico aí, né? Para estabelecer o orçamento final, né? E aí, eu me lembro lá de trás que, há 18 anos atrás, eles nem tinham isso propriamente, não tinha um sistema, que hoje eles têm um sistema que trabalha com isso e tal. Antes era na planilha, na mão, na munheca, como a gente diz, né? E hoje, várias empresas pequenas já têm esse trabalho, empresas que não trabalham com sistema integrado, mas elas usam, porque sabe o quanto é importante esse planejamento, né? Mesmo pequena. Porque quando eu planejo, eu olho para a empresa, pessoal, eu olho para os números da empresa, eu olho para a meta que eu quero traçar, eu olho
para a despesa que eu tenho hoje, eu olho para a despesa que eu quero ter amanhã e olho para assim, eu fico com o número na minha cabeça e o gestor consegue segurar esse número, entendeu? Consegue trabalhar com seus empregados para a gente não perder a mão. Nada mais é, gente, de um negocinho chamado controle que eu não posso perder para dentro da empresa, né? O orçamento veio como uma ferramenta de controle também, né? O que as empresas, mais do que nunca, procuram para os seus negócios são controles mais rebuscados, mais informatizados, com mais tecnologia, com maior vulto, porque o tamanho da minha empresa é muito maior, é muito mais cheio de tecnologia, de pessoas e gente com inteligência, com preparo, etc, etc. E eu sou uma empresa muito menor, estou engatinhando, e aí vai ser no meu limite, né, no meu nível, mas não deixa de ser controle, vocês concordam comigo? E aí eu não posso perder como gestor, como dono dessa empresa, que eu quero ter o meu negócio na mão, que eu tenho um gerente, que eu não posso deixar que ele perca o controle desse negócio. Eu preciso disso. E aí o orçamento veio como mais uma ferramenta para me ajudar dentro disso. Vocês estão entendendo a lógica da coisa? Sim. Show. Aí vamos lá. Características do orçamento, né? Como diz o sistema de autorização, as características. Como sistema de autorização, que é uma forma de controle, né? Como a gente está falando. Meio para projeções e planejamento, também está na característica do controle. E comunicação e coordenação, seguindo a lógica, né, do controle. A característica do orçamento vira controlar, né? Em outras palavras. Então, como sistema de autorização, o orçamento aprovado não deixa de ser um meio de liberação de recursos para todos os setores da empresa, minimizando o processo de controle, minimizando e mapeando esse processo de controle, né? Porque se ele virou um sistema de autorização, por quê? Porque eu deixei mapeado quem foi que definiu o que está liberado para cada área, né? Cada área deixou definido quanto vai gastar para cada coisa, quanto já pré-estabeleceu de gasto para cada coisa, né? Então, acaba ficando meio que estabelecido, né? Então, fica meio que definido o que está liberado. Mas está lá controlado, está lá pré-autorizado, está lá, vamos dizer assim, gravado, né? O que cada pessoa tem direito. Meio para projeções e planejamento. O conjunto das peças orçamentárias será utilizado para o processo de projeções e planejamento, permitindo, inclusive, estudos para períodos posteriores. Com certeza, esses orçamentos, o inicial, primeiro, ele é base, né? Primeiro, segundo, assim, ele é base para os seguintes, né? Ele é a referência, um ano é referência para o outro, né? A comparabilidade sempre vai existir, gente. Até se a gente pegar a legislação contábil, a lei das SAs, ela exige a comparabilidade de um ano para o outro. Ela exige uma comparabilidade consistente. Eu não posso mudar nem quando eu apresento as demonstrações contábeis, eu não posso nem mudar os critérios contábeis adotados nas demonstrações. Se eu mudar o critério, por exemplo, a avaliação dos estoques, se eu usei a média ponderada, eu não posso comparar um estoque ou o custo avaliado pela média ponderada com o PEPS, que é permitido, né? Ou o EPS, que não é permitido assim, o PEPS, que é permitido com a média ponderada. Não, eu tenho que avaliar a média com a média, porque senão eu estou comparando banana com laranja. Então, eu tenho que estar sempre comparando para eu avaliar a evolução, eu avaliar a consistência.
a relevância, tudo isso tem que existir. E não seria diferente no orçamento, para ver a consistência dos números, para ver a evolução desses números, né? Comunicação e coordenação, incorporando os dados do cenário aprovado e das premissas orçamentárias, é instrumento para comunicar e coordenar os objetivos corporativos e setoriais, certo? Incorporando os dados do cenário aprovado, das premissas orçamentárias, é instrumento para comunicar e coordenar os objetivos comparativos, porque o orçamento aprovado, ele é a base e é o critério estabelecido para se onde tem as premissas da empresa. É instrumento de motivação, com certeza, né? Instrumento de motivação na linha de que o orçamento é um instrumento de autorização, ele permite um grau de liberdade de atuação dentro das linhas aprovadas, sendo um instrumento importante para o processo motivacional dos gestores operacionais. Gente, muitas vezes o orçamento ele também é usado como um instrumento que pode ser usado para medir o desempenho da pessoa, no sentido de premiação, de bônus de final de ano, né? Se você atingiu a meta do seu orçamento, ele também é usado para isso, né? Os gestores que conseguem cumprir o orçamento, eles muitas vezes são premiados com a participação dos lucros, com bônus. Então, ele acaba sendo um instrumento de motivação. Por isso, não sei se vocês já viram, se vocês já trabalharam em alguma empresa que segue o orçamento, se alguém quiser mexer no orçamento, numa linha do orçamento, o cara fica doido, né? Não, não vou mexer nisso aqui, não. Não, no meu orçamento ninguém mexe, não é assim? Não sei se vocês já viram. Mas o cara é o orçamento feito doido. Não tem perigo dele abrir para o orçamento dele. Trabalhei em empresa que as pessoas eram remuneradas, assim, tinham essas bonificações por orçamento, o cara não mexia no orçamento, podia morrer a mãe, que ele não mexia no orçamento dele. Era mais fácil ele matar a mãe dele, que mexer no orçamento. Principalmente quando a pessoa é mercenária, né, por dinheiro. Todo dia ele ia lá, olhava o orçamento, se alguém tinha mexido, se tinha tido uma despesa a mais. Se caísse uma despesa errada, menina, ele ia logo na contabilidade. O que foi que aconteceu aqui? Isso aqui não é meu, não, tá no meu centro de custo, não. Não sei se vocês já viveram isso, mas eu já. Avaliação todo dia, né, Lucas? Avaliação e controle. Considerando também os aspectos de motivação e autorização, é lógica a utilização do orçamento como instrumento de avaliação de desempenho dos gestores e controle dos objetivos setoriais corporativos, que é isso que eu estou dizendo, né? Também, que junta com o instrumento de motivação. Tomada de decisão, a gente já sabe que com certeza o orçamento é muito, 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 muito indo e voltando, né? Utilizado para tomada de decisão, contendo os dados previstos e esperados, bem como os objetivos setoriais e corporativos, é uma ferramenta essencial para decisões diárias sobre os eventos econômicos de responsabilidade dos gestores operacionais. Com certeza, né, gente? O orçamento, como ferramenta de controle, como ferramenta de desempenho, como ferramenta de avaliação, comparabilidade, é uma das melhores ferramentas que a gente tem para tomada de decisão, certo? Indo e voltando. Nem tem o que a gente comentar sobre isso. E aí, as vantagens e desvantagens do orçamento, né? Vantagens. Exigir
exige a definição prévia de objetivos, diretrizes, políticas e medidas de desempenho para as unidades de responsabilidade. E aí, gente, realmente o orçamento, ele é muito desgastante, né, vamos dizer assim, porque ele precisa que a empresa sente toda junta para definir esses objetivos, para estabelecer, né, as características, as metas, onde é que a empresa quer chegar, qual é o empenho que ela vai ter, até onde ela quer chegar, assim, o empenho que ela vai ter, gente, porque assim, se eu quero atingir uma determinada meta de venda, eu também vou ter que gastar. É aquela mesma história que eu falei para vocês lá no começo. Ah, para eu trabalhar, eu também gasto. Se eu quero chegar num outro cargo na empresa, vamos supor, se o cargo que eu quero chegar, eu preciso falar inglês, eu também vou ter que me dedicar se eu não falo. Eu vou ter que pagar um professor particular, eu vou ter que me dedicar as horas do meu dia a aprender esse inglês, se eu não sei falar, né? A gente vai ter que dar o jeito para chegar onde a gente quer chegar. Não é só, eu quero vender o dobro, eu quero ter o dobro de clientes e vou ficar sentada lá na minha cadeira, lá no escritório e não vou fazer nada. Não, eu vou ter que fazer parceria, eu vou ter que correr atrás, eu vou ter que me rebolar para chegar nisso. E aí, isso daí diz respeito a combinar com o dono da empresa, obviamente, mas combinar com seus gestores. Eu vou poder contar com esse gestor? E esse gestor precisa de quais ferramentas para chegar lá? Porque eu não posso querer que o cara venda se eu não dou um carro para ele vender, se eu não vou pagar a viagem para ele chegar lá na outra área do Ceará para ele atingir aquela meta de venda. Como é que a gente vai fazer, pessoal? Eu quero que o cara venda sem dar condição ele de venda? Não existe isso. Eu vou querer que o meu funcionário tire uma dúvida sobre ICMS se eu não tenho uma consultoria tributária dentro do meu escritório. Como é que eu vou fazer isso? Porque ele pesquisa no Google, é? Não, eu vou querer que ele pesquise, sabe aonde? Como é o nome daquele negócio que só traz as pesquisas erradas, meu Deus? Wikipédia. Wikipédia, pronto. Vou querer que ele responda um cliente pelo Wikipédia, pessoal? Tem fundamento? Não tem, né? Eu não posso fazer isso. Vocês concordam comigo? Então, quando a gente senta para fazer um orçamento, tudo isso tem que ser pensado. Tudo isso tem que ser considerado. Não é verdade? Não é do nada. Então, e aí esses gastos têm que ser considerados para a gente bater a meta. A gente não bate a meta de sonho, né? A gente bate a meta com o pé no chão. A meta é batida com o pé no chão. Então, ó, exige a definição prévia de objetivos, diretrizes, políticas, medidas de desempenho para as unidades de responsabilidade. Então, essas unidades de responsabilidade, essas metas a serem batidas, né? Elas precisam ser com o pé no chão, com números, com valores, com orçamento, com medidas, né? Com valores, tudo isso a gente precisa. Força a comunicação e a integração e a participação ao longo da organização. Aí eu vou ter que falar com financeiro, com comercial, com pessoal da indústria, com produção, né? Eu vou ter que falar com todo mundo. Eu não posso falar, não posso não querer falar com alguém. Eu tenho que falar de verdade, né? Eu tenho que poder falar com as pessoas. Não dá para não falar. Não é sem querer. É querendo mesmo, né? É realmente querendo. Obriga os colaboradores focar o futuro e não se ater, né, a problemas diários da organização. Formação de estrutura com atribuição de responsabilidade. Proporciona uma visão sistêmica das operações
identificando e eliminando as restrições e os gargalhos, gerando maior eficiência, eficácia e economia das operações. Motivos colaboradores ao longo da organização e as metas podem ser a base para remuneração variável, que aí é a questão da motivação, né, desses colaboradores. Isso tudo são vantagens. E aí, desvantagens, né? Inflexibilidade do processo orçamentário. Uma vez aprovado, não permite alterações no decorrer do período. Realmente, o orçamento, gente, ele não prevê alterações, né? Orçamento é uma coisa feita e não mudada, né? Ele não tem alteração ao longo do período. Ele é feito para não ser mudado, de fato, certo? Tempo de execução e elaboração muito longo, levando em algumas organizações uma média de 110 dias. Por exemplo, o M Dias agora em outubro ele já está trabalhando, então é 90 dias, né? Vamos dizer assim, em dezembro ele está pronto, a janeiro começar. Então, outubro, novembro, dezembro é mais ou menos 90 dias. Então, é um desgaste grande, assim. E, vamos dizer assim, são intensos os dias que estão dedicados ao orçamento. Não é 90 dias inteiros, mas assim, ele mexe pelo menos uns 30 dias, assim, bem intensos com a fábrica inteira, né? Com a organização inteira. Então, é muito puxado. Fora que o pessoal que é dedicado ao orçamento propriamente dito, trabalha o ano inteiro com isso, mas esse período fica, assim, uns 100 dias mesmo, assim, dedicado full time, bem pressão, viu? Pressão grande. Condicionado às forças de poder da organização, pois permite que os colaboradores disputem os recursos. É, porque o orçamento é um só, né? Então, cada um briga pelo seu poder, né? Pelo seu pedaço, e o número é meio que um só, né? Ações e reações indesejadas levam, inclusive, os colaboradores a atitudes antiéticas. É porque todo mundo quer puxar a sardinha para o seu peixe, né? E a empresa como um todo precisa de um resultado. Então, alguém vai ficar sem, né? Não sei se vocês entendem. Nem todo mundo pode ter a melhor despesa, né? Vamos dizer assim, o melhor recurso, né? O pessoal de vendas normalmente tem uma tendência a ficar com a melhor fatia. Vocês sabem por quê? Vocês sabem por que que o pessoal de vendas tem uma tendência a ficar com a melhor fatia, pessoal? Alguém tem alguma sugestão? É o combustível. É porque eles têm bônus para poder bater meta de vendas, né? Eles são um gerador de receita, como o Igor está dizendo aí, né? Eles que vendem, né? Porque assim, para eu ter um bom resultado, o meu principal ponto é melhorar a receita, né? Porque assim, as despesas, eu tenho tem despesa que não tem como eu cortar, né? Tem despesa que eu não tenho como cortar. Elas vão existir. É claro que quanto mais eu vendo, eu tenho os custos variáveis que eles vão aumentar, naturalmente, e eu tenho que trabalhar um pouco dos custos fixos, né? Então, quanto mais eu vender também, eu vou cobrir esses custos fixos, né? E aí eu tenho, a equipe de venda acaba arrastando, é bem isso mesmo. Então eu tenho que trabalhar essa equipe de venda para ela vender o máximo para cobrir justamente esses custos fixos, entendeu? Ela deixar a melhor margem de contribuição dentro da empresa. E aí, o que que acontece? Eles são premiados por baterem as metas de venda. E aí eu tenho premiação para vender determinados produtos que trazem a melhor margem para dentro da empresa, para deixar o melhor resultado, né? Então, tudo isso, então, onde é que vai ficar as melhores premiações? São na área de vendas, né? Isso que ele fala aqui, dessas atitudes antiéticas, às vezes, né?
visão apenas financeiras, confundindo com o planejamento financeiro, porque eu vou ter esse olhar financeiro, dessa margem de contribuição, desse olhar, né, lucrativo, que pode gerar desmotivação dos outros colaboradores, né? Assim, se eu tiver alguém que esteja visualizando isso, né? Que eu tenho que premiar alguns mais do que outros, certo? Mas às vezes não fica tão claro para quem não é da área, né, gente? Então, tem isso também, certo? E aí, orçamento de vendas, né? Conceito, assim, considerando aqui as vendas, né? O orçamento de vendas são as previsões de vendas para um determinado período orçamentário. Ele estima as quantidades de cada produto e serviço que a empresa planeja vender ou prestar, né? Porque eu posso estar falando de produto, mas eu posso estar falando de serviço. Define o preço a ser praticado, impostos incidentes e a receita a ser gerada, como também pode embutir a quantidade de clientes a serem atendidos, as condições básicas dessa venda, a vista, a prazo, entre outras informações. Geralmente, ele serve de base para outras peças orçamentárias, por isso, se suas estimativas não forem precisas, pode inviabilizar o controle orçamentário como um todo. Então, quando a gente fala de orçamento de venda, eu vou olhar para o produto, aí eu vou olhar para os tipos de produto. Vamos lá, M. Dias, né? É biscoito, massa, margarina, trigo, farinha de trigo. E aí eu vou ver se ele é vendido a prazo, à vista, isso tudo é considerado, a unidade de medida, se é pacote, se é quilo, né? Aí, se eu vou vender à vista ou a prazo, quais são os clientes que estão sendo atendidos. Tudo isso define a condição da venda. Não é um fator só, né? Tudo isso acaba impactando, né? Quando a gente está fazendo essa avaliação do orçamento de venda, tudo define, tudo importa, né? Não é um fator só. São vários itens. Então, assim, preço, quilograma, por, por, por preço de venda, tudo isso tem que ser considerado, né? Para a gente poder medir, né? Tá bom, amor? Tá bom. Então, todos esses pontos, eles têm que ser considerados. E aqui, pessoal, eu trago. Ave Maria, Lucas, tu tá com Covid, mas tu tá bem, pelo amor de Deus? Para que não sinta nada. Fique bem, amor. Graças a Deus. Beijo. E aí eu trouxe aqui um passo a passo, gente, para a gente acompanhar até terça. Como montar um orçamento? Vamos ver aqui uns passinhos antes da gente encerrar aqui a aula. Melhoras, viu? Orçamento empresarial. É um documento, um plano, né, que contém as informações sobre todas as despesas e receitas da empresa em um determinado período, geralmente de um ano. O objetivo do orçamento empresarial é auxiliar na definição dos rumos financeiros do empreendimento, possibilitando um planejamento sólido para o ano que está por vir. O que é um orçamento empresarial? É um documento ou ferramenta que contém informações importantes para o funcionamento de um negócio. Em outras palavras, documento detalha todas as despesas e receitas da empresa em um determinado período, geralmente um ano,
Para isso, o orçamento empresarial não se baseia apenas em dados passados. É feita uma análise crítica da situação da empresa, das perspectivas de mercado e dos objetivos do negócio. A importância da ferramenta. Quando analisamos o conceito, fica fácil compreender sua importância. Em nossa vida financeira pessoal, o monitoramento das entradas e saídas é essencial. Imagina o quanto isso é relevante em um contexto empresarial. Conduzir uma empresa sem conhecer seus gastos com investimentos, estimativas de venda, sazonalidade dos produtos e o nível de endividamento é algo que compromete seu desenvolvimento e pode até levá-lo à falência. Em geral, o orçamento empresarial prepara a empresa para os desafios e oportunidades do futuro, ajuda a corrigir erros de alocação de recursos e, claro, contribui para que o empreendedor consiga cortar gastos de maneira estratégica. Por isso, se você deseja ver sua empresa crescendo, comece agora mesmo a investir em orçamento empresarial. Não existe fórmula mágica para o sucesso. E acredite, o êxito está associado à sua capacidade de gerir e manter seu negócio estável e operando dentro do orçamento ideal. Agora que você já sabe o que é um orçamento empresarial, bem como sua importância no processo de crescimento de seu negócio, apresentaremos um passo a passo para elaborar esse documento. A seguir, separamos 7 etapas imprescindíveis para o sucesso do processo de definição do orçamento. Portanto, continue a leitura e fique atento. Faça um diagnóstico do negócio. Primeira etapa para montar um bom orçamento empresarial é a realização do diagnóstico geral da empresa. Afinal, para projetar o futuro, é preciso conhecer bem a sua realidade atual, suas limitações, problemas e, claro, as oportunidades. Por isso, é aconselhável que você perca um tempo estudando suas finanças. Não se prenda apenas ao ano anterior. O ideal é analisar pelo menos os últimos 3 anos. O importante dessa fase é reunir o máximo de dados e informações relevantes sobre a empresa e fazer uma avaliação de como tem sido sua evolução. Verifique, por exemplo, a média de vendas dos anos anteriores, o lucro médio alcançado, os gastos com tributação, a sazonalidade nas vendas e dos produtos, possíveis gastos ordinários. Estabeleça os objetivos e metas da empresa. Depois de seguir atentamente o primeiro passo, você já tem um conhecimento maior sobre sua empresa. Isso é essencial, pois o ajudará a definir os objetivos e metas para o próximo período. Saber em que patamar se pretende chegar no próximo ano, é importante traçar as estratégias e manter-se motivado. As metas são um fator preponderante para o sucesso do negócio, mas precisam estar de acordo com a estrutura e recursos disponíveis. Por isso, tenha muita atenção nessa etapa. Uma dica importante a conferir é o plano de negócio, visto que contém os objetivos gerais da empresa. Com isso, você poderá traçar metas mais coerentes e conseguirá decidir as áreas que receberão mais investimento. Com todos esses dados na mão, você já pode começar a estruturar seu orçamento empresarial. Para isso, é preciso escolher a ferramenta ideal. É importante ressaltar que isso varia conforme o nível de maturidade do seu negócio, o que quer dizer que as empresas maiores, mais desenvolvidas, precisam contar com recursos mais robustos. Que a gente falou aqui, né, pessoal, lá no começo,
eu comentei com o M. Dias, ele tem um sistema já operacional e que às vezes a gente faz no planilha de Excel e às vezes é muito bem feito, não tem essa questão. As empresas de estágio inicial, ou seja, pequenas empresas e as familiares, não costumam contratar um profissional ou software para isso, pois o próprio empreendedor faz esse trabalho. Nesse caso, é possível apostar no demonstrativo de resultado DRE e nas planilhas de orçamento. Caso seu negócio seja mais avançado, é interessante investir no software de gestão, pois ele, além de automatizar o controle de gastos e receitas, simplifica e agiliza o seu dia a dia a tomada de decisão. Eu vou parar por aqui, porque, como eu disse para vocês, eu vou ver se eu converso com a professora de outra disciplina, que eu estou pensando em como seria o nosso trabalho, e aí eu acredito que até terça eu tenha conversado com ela para saber se o que eu estou pensando daria certo ou se a gente dá continuidade àquele trabalho que a gente já fez. Mas vocês podem ler esse material, vou colocar lá na Ninfa Online, né? Vou colocar essa aula, vocês podem ler ela toda, não tem problema. Aula que vem a gente vai fazer uns exercíciozinhos de orçamento e a gente conversa sobre o trabalho. Tem um material que eu ainda vou disponibilizar para vocês, que eu coloco lá, amanhã eu coloco, tá? E aí a gente vai dando continuidade, vai vendo como é que a gente faz, tá certo? Tem tempo para o trabalho, para a prova, tem mais coisa aí para a gente ver. E aí a gente vai combinando. Pode ser? Beleza? Então pronto. Até terça. Aí a gente combina como é que vai ser, tá certo, gente? Boa noite. Boa noite, Boa semana dia, para nós. beijo. E até terça, até semana que vem, tá? Beijo, gente. Obrigada pela aula, obrigada pelo carinho, tá? Beijão. Boa noite. Amanhã, Igor. Amanhã ela tá lá. Amanhã de manhã, que é quando eles liberam para mim, certo? Acho que amanhã tá liberada, aí eu já posto amanhã com o material, tudinho.